A Revolução Industrial teve início no século XVIII na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e produção acelerada, buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias, que teve uma demanda maior devido ao crescimento populacional. A Inglaterra foi pioneira da Revolução Industrial devido a vários fatores que contribuíram para isso, tais como o acúmulo de riquezas provenientes da exploração colonial, o Estado afinado aos interesses do capitalismo inglês, que defendia os interesses da burguesia, principalmente depois da Revolução Gloriosa de 1688, o cercamento dos campos, que substituiu a antiga produção agrícola feudal, que foi possível a criação de ovelhas que serviam de base para a matéria-prima da indústria têxtil, e o primeiro grupo de operários que foram expulsos do campo e foram trabalhar nas cidades. Além disso, a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral que serviam de base para a mecanização das indústrias. De acordo com Karl Marx, a Revolução Industrial integrou o conjunto das chamadas revoluções burguesas do século XVIII, responsáveis pela crise do antigo regime na passagem do capitalismo comercial para o industrial. Os outros dois movimentos que a acompanharam são a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que, sob influência dos princípios iluministas, assinalam a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Para Marx, o capitalismo seria um produto da Revolução Industrial e não sua causa. O século XVIII foi marcado pelo grande salto tecnológico nos transportes e máquinas, como as máquinas a vapor e os gigantes teares, que revolucionaram o modo de produzir da época. A primeira máquina a vapor conhecida foi desenvolvida por Heron, um matemático e físico que viveu na Alexandria, Egito, 120 anos antes de Cristo. A máquina consistia em uma esfera metálica, pequena e oca montada sobre um suporte de cano, proveniente de uma caldeira de vapor. 2 canos em forma de L eram fixados na esfera, e quando o vapor escapava por esses canos, a esfera adquiria movimento de rotação. Este motor, entretanto, não realizava nenhum trabalho útil. Centenas de anos depois, no século XVII, as primeiras máquinas a vapor de sucesso foram desenvolvidas, como as de Thomas Savery, patenteada em 1698, que tinha como objetivo esvaziar água de filtração das minas. Anos depois, em 1712, o mecânico inglês Thomas Newcomen desenvolveu outra máquina a vapor que tinha o mesmo objetivo. Posteriormente, em 1765, o escocês James Watt aperfeiçoou o modelo de Newcomen, que serviu de base para a mecanização das indústrias. Em 1814, o inglês George Stephen desenvolveu a locomotiva a vapor, que revolucionou os meios de transporte, pois era possível transportar mais pessoas e mercadorias em menos espaço de tempo. Se por um lado a máquina substituiu o homem, gerando milhares de desempregos, por outro, baixou o preço das mercadorias e acelerou o ritmo de produção. No início da Revolução Industrial, os ambientes de trabalho nas fábricas eram precários, pois tinham péssima iluminação, eram abafados e sujos. Além disso, os salários recebidos pelos trabalhadores eram muito baixos e o emprego feminino e infantil era cada vez mais comum. A jornada de trabalho chegava até 18 horas por dia e os operários estavam sujeitos a castigos físicos pelos patrões. E, além disso, não haviam direitos trabalhistas. Quando desempregados, ficavam sem nenhum tipo de auxílio e passavam por situações de precariedade. Em muitas regiões, os trabalhadores se organizaram para lutar por melhores condições de trabalho. Os empregados das fábricas formaram as trade unions, espécie de sindicatos com o objetivo de melhorar as condições de trabalho. Houve também movimentos mais violentos, como o ludismo, em que os integrantes ficaram conhecidos como quebradores de máquinas, pois invadiam fábricas e destruíam seus equipamentos numa forma de protesto e revolta contra a relação à vida dos empregados. O cartismo foi mais brando na forma de atuação, pois optou pela via política, conquistando diversos direitos políticos para os trabalhadores. A Revolução Industrial também trouxe vários pontos negativos para a sociedade, como o desemprego, pois aos poucos as máquinas foram substituindo a mão de obra humana. Até hoje, o desemprego é um grande problema tanto dos países desenvolvidos como dos países subdesenvolvidos. Além disso, a degradação do meio ambiente, a poluição sonora e o aumento desordenado das cidades foram outras consequências nocivas para a sociedade. Porém, a Revolução Industrial também agilizou os meios de produção, barateando os preços e tornando os produtos mais acessíveis para a população.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through